Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Amazing Cast, um espaço especial para você, mulher, que busca, através da palavra de Deus, como ser uma mulher surpreendente para sua família e sociedade. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que eu quero chamar a tua atenção desde já a olhar para você. Tudo que você precisa tirar de dúvidas para aquilo que você tem que ser como mulher na sua saúde, na sua vida integral. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Viola. Dr. Alexandre Viola, ele é ginecologista e um grande parceiro nosso também de ministério, pois ele não somente é um médico ginecologista, mas também parte integrante da nossa missão, sendo o responsável pela área médica de apoio ao sistema de missões integral dos nossos missionários. E hoje é uma alegria muito grande ter o Dr. Alexandre com todo o seu conhecimento para estar tratando sobre o assunto da saúde integral da mulher. Seja muito bem-vindo, Alexandre, que Deus possa estar nesse momento especial te usando de uma forma grandiosa. Camila, muito obrigado pelo convite. Fiquei até emocionado com os adjetivos que você usou para me apresentar, eu gostei. Olha só. Muito legal, obrigado pelo convite, participar do Amazing Cast. Cast. Achei muito chique esse nome, parabéns. Eu acho que, na verdade, tudo que vocês fazem nesse ministério é surpreendente, e o Amazing Cast também vai ser surpreendente essa noite. Obrigado pelo convite, né? No teu nome eu agradeço todo o Ministério BMAs, da qual sabe que eu acompanho de perto, né? Sim. E fui um dos grandes incentivadores que a minha esposa pudesse participar disso há algum tempo atrás, e sou aquele torcedor acirro, né? Que vê e deseja que tudo dê certo. Então, para mim, acho que é mais que um privilégio estar aqui como médico, talvez mais do que tudo ser um parceiro desse ministério que tem uma importância tremenda nesse cuidado da saúde da mulher, que para mim é muito importante. Com certeza. E, Alexandre, um dos objetivos da gente estar hoje trazendo aqui esse espaço, eu vejo que como mulher e desenvolvendo todo o trabalho com mulheres cristãs, né? Nós temos um foco muito grande de estar trazendo as nossas preocupações, né? A nossa vida diária sempre para um lado de uma luta sempre muito espiritual, né? Mas dentro desse contexto todo, a gente sabe que a gente acaba sempre deixando a parte da saúde de lado, né? E sem orientação, né? Ouvindo muito só algumas coisas que a gente traz da nossa mãe, de conceitos e tudo, mas a parte de sentar mesmo e ouvir a ciência e tudo, acaba sempre que a gente coloca como secundário, de vez tá olhando com os olhos especiais, né? Hoje, como um médico e olhando dentro da perspectiva que você tem do lado espiritual também, como nós, como mulheres cristãs, podemos estar trazendo esses dois lados, né? Tanto a nossa saúde física quanto o lado espiritual numa balança sadia? Camila, você tocou num ponto muito importante. Eu costumo dizer, quando vou conversar com minhas pacientes ou num ambiente agradável como esse, costumo dizer que o cuidado, tanto da mulher quanto do homem, ele deveria ser visto de uma forma integral, como a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho o meu juramento como médico, que já fiz há muitos anos. Já tenho mais de 26 anos de médico formado. Só na medicina eu estou há mais de 30 anos, 31 anos, né? E desde o primeiro dia da faculdade de medicina, nós médicos fazemos um juramento de sermos os melhores para os nossos pacientes. A visão médica, da minha época de formado, era uma visão médica muito centrada na parte do cuidado do corpo e muito cuidado na parte da alma, que é a nossa psique. Então, nesses anos de medicina, e a minha época de medicina é mais ou menos essa, o cuidado sempre foi centrado nessa parte, do cuidado da alma e do cuidado do corpo. Ao longo dessa jornada como médico, eu fui me encontrando também, porque eu tinha que trabalhar dentro do meu interior um equilíbrio também em relação ao aspecto espiritual. Então, eu acho que eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, onde eu fui treinado para cuidar do corpo e também da parte psique, que nós, psicológica, a gente denomina muitas vezes da parte da nossa alma, né? Mas eu sempre tive buscando aonde encontrar a parte espiritual, onde ela se encaixava nisso. Então, durante muito tempo, e até hoje eu trabalho muito isso, buscando encontrar esse equilíbrio no cuidado integral, que é o que eu chamo do cuidado integral, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Que Cristo tem a expectativa de nos encontrar íntegros em espírito, alma e corpo. Quando eu li essa passagem, existem outras que falam também a respeito disso, mas especificamente quando eu li essa passagem,
eu posso dizer para você que uma flecha acertou meu coração, porque ali eu consegui encontrar essa intersecção entre o espírito, a alma e o corpo, e entender que uma pessoa saudável, seja a mulher ou seja o homem, precisa ter esse equilíbrio nesses 3 compartimentos da vida. E eu então comecei a desenvolver uma medicina desde muito tempo focado nisso, e continuo desenvolvendo essa medicina focado nisso, de buscar esse equilíbrio entre esses três compartimentos. O espírito, a alma e o corpo. Então, eu entendo que se algum desses compartimentos está doente, a pessoa está doente. E há necessidade, então, de você tratar, dentro das suas prerrogativas, esses 3 compartimentos. Então, hoje, se você perguntar para mim assim, o que para você é uma pessoa saudável? Eu vou falar que é uma pessoa que não necessariamente tem isenção de doença física, ou doença na alma, mas também pessoas que estão espiritualmente doentes. Buscar esse equilíbrio, então, é buscar suprir essa expectativa que Cristo tem, de nos encontrar íntegros em espírito, alma e corpo. Então, hoje, eu como médico e cristão, busco isso nos meus pacientes e procuro, em ambientes como esse que você está proporcionando hoje, divulgar e espalhar essa mensagem, tá? Eu sou ginecologista, então meu foco principal é o cuidado da mulher, né? E pensa numa caixinha complicada que é a cabeça da mulher, né? Eu brinco que, assim, é uma ousadia mexer na bolsa de uma mulher, como também é uma ousadia mexer nessa integridade da mulher. Mas, para mim, é um grande desafio, tá? É um grande desafio porque eu faço e cuido das minhas pacientes como cuido da minha esposa, como cuido da minha filha e como cuidaria da minha mãe se eu tivesse a oportunidade. Porque eu entendo esse universo feminino e ele é um pouquinho diferente dos homens, porque as mulheres são diferentes dos homens. E eu sei que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre os hormônios, mas eles explicam muito dessas diferenças entre os homens e as mulheres. Então, eu acredito que é isso, tá? É por esse caminho que a gente pensa em trazer as soluções e responder às indagações dos nossos pacientes e daqueles que também não são nossos pacientes, mas são os nossos amigos. É nesse aspecto que eu trabalho todos os dias, tá? E assim, dentro da formação hoje, que a gente vê você falou até mesmo da sua filha, da sua mulher, né, da sua mãe. Você pegou 3 gerações aí, né? Hoje, qual a faixa que você vê assim que precisa realmente trazer a quebra desses tabus? Qual é a fase que você está vendo mais dificuldade da mulher entender essa necessidade desse cuidado? Porque observando a geração nova, parece que eles são muito mais atenados e abertos às situações, né? Mas eles estão andando na direção certa ou você vê que está tendo uma perda, né? Como você vê hoje essa questão da diferença das gerações nisso? Eu vejo que tem uma quebra geracional nisso, tá? Me deixa muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a mãe levando a sua filha no consultório do ginecologista. Porque ela leva a filha porque ela não quer ter a mesma história, ela não quer que a filha dela tenha a mesma história que ela. Então, ela pode não saber direito o que ela está fazendo, mas ela sabe que ela precisa fazer. Então, um exemplo bem simples, né? Eu recebo no meu consultório, por exemplo, um caso hipotético, né? A dona Maria, ela tem lá os seus 38 anos e ela vem pela primeira vez trazendo a filha dela, que tem 12 para 13 anos, numa consulta ginecológica. E muitas vezes eu pergunto para ela, por que você trouxe a sua filha? Ah, porque ela ficou mocinha, né? E eu quero que ela se cuide, eu quero que ela se prepare para aquelas coisas que eu não fui preparada. Então, isso me deixa feliz porque muitas vezes as pessoas acabam tendo fissuras e dores na alma e no espírito porque não trataram corretamente essa fase inicial do despontamento da feminilidade desde essa adolescência. E acaba trazendo alguns traumas que depois, ao longo do tempo, são muito difíceis de tratar. Que era um tabu, né, antigamente. Um tabu, porque naquela época, assim, a mulher não ia nunca no ginecologista, ela ia só para parir, era só para ter filho e raramente ia para falar de um problema de ciclo menstrual, falar de um problema de acne, problema de queda de cabelo, problema de espinha. Primeiro que você não tinha muito acesso à medicina, né? Hoje você tem, aqui pelo menos na nossa região, um acesso um pouco mais fácil. Mas antigamente não tinha. Então você via você pergunta para mim assim, quando você foi no médico pela primeira vez? Ah, eu fui primeira vez no médico quando a minha menstruação atrasou, porque quando eu tive uma hemorragia. E quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 20, 23, 24. Nunca era uma coisa preventiva, né? Nunca era uma coisa preventiva, porque era cultural.
né? E hoje eu vejo que houve uma quebra desse tabu cultural, né? As mulheres mais velhas, aquelas que nós estamos falando assim agora, aquelas acima de 55, 60 anos, elas são de uma geração que elas quase não iam no médico, mas elas tinham o coração aberto para deixar a sua filha já ir no médico. Essa nova geração vê a mãe levando a filha no médico. Então você vê que há uma quebra constante de paradigma, e essa quebra de paradigma é muito boa, porque ela faz uma medicina preventiva e não uma medicina curativa. Não que a curativa seja ruim, pelo contrário, mas se você fizer uma medicina preventiva na saúde reprodutiva da mulher, isso vai trazer benefícios para ela para a vida toda. Desde do início das alterações hormonais ali na puberdade, passando para a maturidade hormonal na mulher mais jovem, preparando ela para a transição hormonal que acontece depois dos 35 anos, chegando naquela fase de muita alteração hormonal que é a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. A mulher, Camila, ela é muito diferente do homem. O homem é uma linha reta. Dificilmente o homem tem a oscilação hormonal. A mulher não. A mulher é igual uma montanha-russa. Ela tem altos e baixos hormonais em qualquer momento da vida dela. E essas alterações hormonais é que faz com que elas tenham sintomas que precisam ser tratados adequadamente. Então, eu vejo essa mudança de postura geracional. E isso está trazendo muito benefício para as mulheres mais jovens e para essas mulheres mais intermediárias que eu falo. As mais velhas, elas ainda estão fazendo uma medicina curativa. As intermediárias, elas estão meiando entre uma curativa e uma preventiva, mas essas meninas mais novas, elas vão ter o benefício de fazer uma medicina muito preventiva. Então, isso vai diminuir muito os problemas futuros delas, tá? E dentro dessa questão delas estarem se prevenindo, né, delas estarem mais abertas, a comunicação também para elas é muito mais acessível, né? Antigamente a gente, para saber de alguma coisa, a gente ia ler numa revista, era o máximo que a gente fazia, né? Hoje não, hoje está na palma da mão delas, elas têm ali todas as informações. E na sua visão como um médico, qual é o ponto positivo e o negativo para isso? Olha, você me fez pensar numa história aqui. Não, uma história não, eu vivi essa história. Eu não sou tão velho assim, tá? Das revistas? Mas não somente das revistas. Eu sou daquela época que o pai, ele investia em enciclopédia Barça. Uhum. Né? Então, assim, custava muito caro, aquelas Barças vermelhas, né? Então, assim, tinha aquelas prateleiras que quem tinha mais de 2 metros de Barça é porque tinha muito conhecimento e tinha grana para poder comprar umas enciclopédias daquela lá, né? Então, eu estudei, sou dessa geração que começou a estudar na enciclopédia Barça. Então, o conhecimento, ele estava, assim, concentrado nessas enciclopédias que eram físicas, né? Hoje, nós temos as enciclopédias dentro do celular. Naquela época, quem tinha o conhecimento era quem tinha acesso a esses livros. Então, a medicina e o médico daquela época, ele era o detentor do conhecimento, né? Porque ele que tinha um acesso ao estudo e ele armazenava isso, né, no seu aprendizado. Hoje, não. Hoje, a internet e todos os meios pelos quais a gente acessa a internet passou a ser um veículo de acesso à informação muito fácil. Né? E então qualquer pessoa pode dar um Google ali, né? E hoje nós estamos agora nessa época do chat GPT, meu Deus, então isso agora mudou demais ainda, porque é uma grande inovação. Mas essa inovação, tanto dar um Google aí, como faz um chat aqui, traz um certo problema. Porque nem toda a informação disponível se aplica àquela pessoa. Então, hoje, o médico, principalmente, na sua área, porque eu acho que isso é em todas as áreas, né? Porque eu, de vez em quando, dou uma de eletricista, eu dou uma de encanador, eu dou uma de arquiteto, né? Vou lá também para fazer um tutorial no YouTube para aprender a fazer alguma coisinha ou outra, mas do mesmo jeito, na área da saúde, as pessoas vão também. E o que acontece é que as pessoas têm acesso a uma informação que não necessariamente se aplica ao problema dela. E aí vem o caos. Então, hoje, o médico, vou falar na minha área, ele não é detentor do conhecimento, ele tem o conhecimento, mas acho que hoje o médico, o bom médico, ele passa a ser o moderador do conhecimento. Ele vai pegar aquela informação e ele, então, vai aplicar aquela informação no caso daquela paciente. É uma medicina onde a gente procura fazer a personalização do atendimento dela. Então, um resultado de exame de sangue alterado não significa que é alterado para todas as pessoas. Né? Você tem que personalizar o atendimento. Então, a consulta e a dinâmica da consulta, daquela época que eu me formei há mais de 25 anos atrás, a dinâmica da consulta hoje é completamente diferente. Hoje, naquela época, eu fazia um pré-natal, a primeira consulta de pré-natal naquela época, meu Deus, era quase 1 hora de consulta, porque a família vinha, o que eu posso tomar, que exame que eu tenho que fazer, que atividade física que eu posso fazer, que creme que eu posso passar. Então, a gente gastava a primeira consulta de pré-natal, era muito bonita, porque assim, não é que você se sentia útil, você continua se sentindo útil. Sim. Hoje, a paciente, quando chega na primeira consulta, ela já chega
tomando a vitamina, já chega com os exames praticamente prontos, ela já vem questionando detalhes daquilo que ela pode ou não pode fazer. E aí o médico, então, nesse primeiro momento, ele vai ser o moderador do conhecimento. Ele vai falar para você, olha, no seu caso, isso serve. No seu caso, isso não serve, tá? Então, eu percebi bastante essa mudança geracional. E as meninas, principalmente, né, as meninas que vivem hoje no Instagram e no TikTok, Sim. elas, que é a nova geração, né, elas vêm também com essas informações. Mas elas não sabem aplicar isso, né? Então chega muitas meninas ou jovens mulheres muito estressadas no consultório porque leram ou receberam alguma informação e acharam que aquilo era para ela. E na verdade não era para ela. Eu até tenho um exemplo do que aconteceu hoje comigo, numa das pacientes que eu atendi hoje, uma menina de 22 anos, ela chegou para mim e ela estava dizendo para mim que ela estava usando o Monjaro, né? Que hoje é um tratamento que está aí na mídia, na moda, né? E tem a sua indicação. E eu perguntei para ela assim, mas por que você está usando o Monjaro? Não, sim, porque eu quero emagrecer. E ali na hora eu rapidamente calculei o IMC dela, e o IMC dela era entre 22 e 23. Eu falei assim, mas por que você quer usar o Monjaro? Eu falei assim, não, porque eu quero secar. Eu falei assim, mas não está funcionando. Eu falei assim, mas qual foi o médico que te prescreveu o Monjaro? Quem está te acompanhando? Não, eu comprei sozinha na internet, eu estou aplicando sozinha em casa. E na verdade, aquela menina de 22 anos, porque é uma menina, ela não precisava estar usando o Monjaro. O Monjaro para ela vai fazer mal para ela, porque ela não tá acima do peso para ter que usar o Monjaro. Mas o objetivo dela, na cabeça dela, é se moldar aos padrões de beleza que o mundo importa hoje. Que é aquela magreza extrema, aquilo que ele chama de secar, secar, secar. Daqui a pouco vai ficar seca mesmo, vai ficar seca de desnutrição, vai passar mal-estar. Ela não vai ter mais um problema somente no corpo dela. Ela já está desenvolvendo um problema na alma dela. Ela está começando a ficar depressiva porque não está tendo o resultado que ela queria. Então, esses são os grandes desafios que a gente tem enfrentado no consultório todos os dias. Então, explicar para ela que Monjaro não era para ela. Mas quanto ela gastou para comprar aquela Monjaro sozinha? Quanto ela ganha para comprar um medicamento que custa lá R$3.500, R$3.700, né? Então, você vê que isso, ela procurou fazer isso. Ela não procurou um médico para fazer isso. Ela achou que aqueles tutoriais que ela ouve, ou aqueles influencers, né, que fazem promoção disso, ela achou que aquilo era para ela. Então, ela não fez por maldade. Ela fez no embalo do É a oba-oba. moda da vez, né? Eu vejo que a gente está numa questão de saúde muito voltada para essa questão da moda, né? Então, a moda da vez para emagrecer agora são as injeções, né? A moda da vez para as doenças psicológicas nós temos, né? Todo mundo esses dias tomando lanche com uma pessoa, aí a pessoa falou assim, não, porque eu sou... Aí ela falou lá, né? Não lembro se ela era autista, alguma coisa assim, né? Aí a própria irmã virou para ela e falou assim, mas quando que você foi no médico para saber se você era... Não, eu vi lá todos os sinais na internet, fala que eu sou autista. Quer dizer, a pessoa se automedicou, né? Se automedicou não, né? Se auto-laudou, diagnosticou, né? Ela se auto-diagnosticou. Exatamente, como uma autista por conclusões da internet. Então, você vê que são tudo ciclos de modinha, né? E isso tem um perigo muito grande, né? Porque você acaba até começando a criar sintomas, né? Ou até mesmo trazendo a sua vida em prol de uma situação que muitas das vezes não é verdade para aquilo que você vive realmente, né? E olha, quando você fala sobre isso, aí eu já trago para você de novo a essência da minha visão como médico. Ela achava que tinha um problema de saúde, da qual ela não tinha. Aquele problema de saúde física dela, desenvolveu uma doença mental nela. E isso fez com que ela se afastasse da expectativa que Cristo tem dela, do equilíbrio. Sim. Então, uma pessoa que, por questão de modismo, e nem às vezes por culpa dela, tá? Mas pela força do ambiente que ela vive, da sociedade que ela vive, acabou desdobrando de um problema emocional, gerando um problema físico, e a soma de um problema emocional com um problema físico vem um problema espiritual. Então, como você falar que essa pessoa está saudável? Se você não tratar efetivamente os componentes dela, que é o corpo, a alma e o espírito, ela nunca vai estar saudável. Então, é um tipo de tratamento que demanda muito mais atenção, ele é personalizado, o médico, nem todos estão habilitados para isso, porque hoje se fala muito na espiritualidade dentro da faculdade de medicina, aquilo que não se falava sobre espiritualidade na minha época, hoje se fala sobre espiritualidade na minha época. Sim, hoje você tem matérias opcionais dentro dos cursos universitários de medicina, chamada espiritualidade. Só que também dentro desses cursos, aqueles que são cristãos evangélicos, eles têm que estar preparados para enfrentar a discussão sobre os outros pensamentos religiosos também, porque nesse curso não se discute somente a espiritualidade cristã evangélica, se discute toda uma gama de pensamento espiritual. Mas eu não vejo isso como ruim. Eu vejo que você só tem que estar preparado para enfrentar essa nova realidade. Então, hoje os cursos de medicina têm essa visão mais ampla. Olha que coisa interessante, né? A medicina, hoje, ela tem essa visão integral do espírito, da alma e do corpo. Olha que interessante. Na minha época, isso não existia. Hoje existe. Eu sei que existe, porque eu já participei de palestras a respeito desse assunto também. Então, olhar hoje o paciente nesse aspecto, aí sim, você tá fazendo o cuidado correto, entendeu? Tá?
sobre a Sim. saúde integral do paciente, tá? E é fácil no meio disso você se perder, né? No meio de questões, eu vejo muito. Você mesmo, né? Para quem não sabe, o doutor Alexandre é o meu médico, né? E várias vezes ele chama atenção, né? Isso aqui é hormônio, isso aqui não é espiritual, né? E a gente se perde nisso aqui. Tem momentos que é hormônio, a gente precisa entender. Tem hora que é vitamina, tem hora que é espiritual, né? É, como a gente pode começar, assim, a prestar atenção? É claro, é simples. Vai lá, faz os exames Mas e na cabeça das pessoas, doutor? Como a gente pode realmente trazer um start para a mulher? Que, olha, você, primeira coisa, a gente já ouviu aqui que não segue modinha, né? Segunda coisa, tá na hora de você começar a prestar atenção no que realmente você necessita. Eu acho que essa pergunta sua é muito boa. É uma pergunta que me faz pensar todos os dias em como transformar essa resposta numa coisa simples de ser falada, né? É, eu acho que a pessoa, ela, num primeiro momento, para ela estar bem com ela mesma, ela precisa estar bem com Deus primeiro. Essa é a verdade. Ela precisa ter muito bem, ter uma fé estruturada. Porque a partir do momento que ela tem uma fé estruturada, ela vai ter parâmetros bíblicos, cristãos, na qual se basear. E ela não vai se basear mais no modismo do mundo. E para que ela tenha uma fé estruturada, ela vai ter que dedicar a isso. Eu acredito, por exemplo, que o Ministério Be Amazing é um ministério que traz essas mulheres para essa realidade de uma estruturação. Primeiro, porque eu conheço a essência do Be Amazing, trazer a elas uma estruturação pessoal. E ela depois, pessoal, ela multiplica dentro da casa dela, ela multiplica na sociedade dela. Não adianta ela pensar em querer resolver o problema da casa dela se ela mesma não está resolvida com ela mesma, nesse aspecto. Então, uma pessoa saudável, ela precisa estar saudável no seu espírito em primeiro momento, porque essa é a nossa essência. Quando ela está muito bem resolvida no seu espírito, corrigir as distorções da alma e corrigir as distorções do corpo fica muito mais fácil. Fica mais fácil falar sobre isso. Até na identificação do que é espiritual e do que não é espiritual. Uhum. Então, uma pessoa que até é saudável espiritualmente, ela vai saber que ela não pode deixar de orar nunca. Independente se o problema é espiritual ou não é espiritual, se é físico ou não é físico, a primeira coisa, ela nunca pode deixar de orar. Porque vai ser na oração e na sensibilidade do Espírito Santo que ele vai soar no ouvido dela se aquele problema dela é um problema espiritual ou se não é um problema espiritual, é algo além do espiritual. Agora, você identificar pessoas que estão aptas a fazer esse tipo de diagnóstico diferencial, aí talvez seja o grande segredo. Porque como você vai falar com um profissional da área da saúde em geral, porque a nossa conversa aqui é a área da saúde, tá? Uhum. Como você vai fazer um diagnóstico de diferencial se o problema é somente espiritual ou se ele é espiritual e físico, se o profissional da área da saúde não tem essa sensibilidade nem essa visão? Então, a primeira coisa é que você precisa ter um profissional que tenha essa visão, de procurar saber aonde é a origem do problema. A origem do problema, na maioria das vezes, ele é espiritual. É uma cascata de frustrações, porque a caixinha mais importante não está muito bem resolvida. Essa é a verdade. Num segundo momento, quando você tem uma fé muito bem estruturada, você tem uma intimidade com Deus, você vai ter parâmetros para comparar. E quando você se compara, você fala, eu estou muito bem com Deus, mas eu não estou bem comigo mesmo. Agora, eu não estou bem comigo mesmo porque eu estou desejando ter aquilo que eu não posso ter, eu estou estabelecendo metas que são inalcançáveis, ou não, eu estou fazendo a minha parte mesmo assim eu não estou bem. Isso tudo é um processo rápido, não é? É um processo do dia a dia nosso. É um pensamento que passa na nossa cabeça a todo momento, né? A partir desse momento, ela vai saber a diferença entre uma coisa e outra. Eu tenho pacientes que chegam na minha sala do consultório e rapidamente, em 2, 3 perguntas que eu faço para ela, eu já sei mais ou menos onde está o problema dela. E a grande maioria das vezes, o problema não é único. Não é um problema isolado. Essa que é a Um vai verdade. linkando, vai trazendo outro. Não, você percebe ali a origem do problema, né? Agora, muitas vezes você vai ter que iniciar o tratamento da paciente com aquilo que para ela é palpável, né? E o palpável para ela naquele primeiro momento é o peso que ela não consegue perder, por exemplo. Ou é aquela fadiga que ela acorda de manhã cansada e não consegue nem sair da cama. Ou é aquele final da tarde para ela que ela tem medo do escurecer. Todas essas situações, elas podem ser orgânicas, mas não necessariamente somente orgânicas. É uma doença que está ali por trás, é um desequilíbrio hormonal. Às vezes pode ser um desequilíbrio emocional levando a um desequilíbrio físico. Que esses dois exemplos mesmo que você deu agora, a gente se confundiria tranquilamente no espiritual, na parte mental e na parte física. Sim, e é Né? mais comum do que você pensa. E muitas vezes o tratamento tem que tratar os três. Não basta só tratar o corpo. Muitas vezes o problema tem que pedir ajuda para quem cuida do espiritual. Muitas vezes tem que pedir ajuda para quem cuida do emocional. Muitas vezes você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Tanto que eu acredito muito nesse envolvimento da equipe multidisciplinar, né? Inclusive com um apoio espiritual, para que a pessoa então possa buscar essa saúde que está ali faltando, tá? Às vezes as pessoas acham que o problema é só espiritual e não cuida do corpo, não cuida da alma. Mas na verdade, se ela não fizer um tratamento em conjunto,
ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar saudável, ela não vai chegar no resultado que ela precisa. Então, hoje, com essa vivência de consultório que eu tenho, para mim, eu tenho uma facilidade muito grande de identificar entre uma situação e outra. Eu vou te dar um exemplo fácil aqui, porque eu acho que trabalhar com exemplos é uma coisa que traz a gente para o nosso dia a dia. Algum tempo atrás, chegou uma paciente no meu consultório, ela era de uma outra cidade, quase uns 50, 60 quilômetros da minha cidade. Ela chegou no meu consultório com um envelope lotado de exame, que é até interessante isso. E eu perguntei para ela, o que é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, então, doutor, eu tenho um problema na minha garganta. Aí eu falei para ela assim, mas assim, você marcou com um ginecologista. O que é o... Assim, naquele primeiro momento, eu falei assim, mas na minha cabeça, ela marcou com uma especialidade errada. O que eu, como ginecologista, posso cuidar da garganta dela, né? Mas naquele momento, quando eu falei isso, o Espírito falou comigo. Ouça. Eu simplesmente parei e falei, eu quero te ouvir. E aí, quando eu comecei a ouvir, ela falou assim, doutor, eu tenho 29 anos de idade. Eu tenho um problema sério no meu esôfago. O problema dela era no esôfago. E eu tenho uma obstrução no meu esôfago, eu não como direito, eu já passei por muitos médicos. Aí naquela hora eu falei assim, meu Deus, se ela já passou com todos os especialistas em esôfago, quem sou eu, ginecologista, que vou resolver o problema dela? E eu perguntei para ela assim, por que você passou comigo? Por que você marcou comigo? Eu falei assim, doutor, porque eu ouvi falar muito bem do senhor. E mesmo sabendo que o meu problema não é ginecológico, alguma coisa me disse que eu devia marcar uma consulta com o senhor. E aí, eu cheguei para ela e falei assim, eu já entendi tudo. Pode ficar tranquila, porque eu já entendi. Eu acho que a nossa consulta médica aqui, já que eu não sou gastroenterologista, que vou tratar do seu problema do esôfago, ela terminou. Eu acho que o que está acontecendo aqui é que Deus te trouxe aqui para a gente tratar uma outra coisa na sua vida. E aí, com muito respeito, eu pude, então, entrar dentro da parte mais íntima dela, da espiritualidade dela, ao ponto da nossa consulta médica ter terminado, e ali começou uma outra coisa, um processo de cura interior. E ela, então, quando ela terminou a consulta, ela falou para mim, eu sabia que tinha vindo aqui. Era isso que eu vim buscar. Eu não vim buscar um problema ginecológico para ser resolvido. Eu vim buscar um problema da minha alma que estava ferida. Então, a gente acaba desenvolvendo essa certa sensibilidade em situações como essa. E, às vezes, elas acontecem de uma forma assim tão explícita, mas às vezes não. Às vezes elas acontecem de uma forma muito, quase que imperceptível. Mas a vivência que a gente tem e a intimidade que a gente tem faz com que a gente logo perceba o que é que está acontecendo. Então, quando eu trato as minhas pacientes, eu sempre estou com esse radar ligado para tentar identificar qual é a origem do problema. Ele é espiritual? Ele é um problema emocional? Ele é um problema físico? Ou é um problema físico que está levando a um problema espiritual? Ou é um problema espiritual que está causando um problema físico? Então, esses compartimentos, eles se movem ao mesmo tempo. E tratar isso talvez seja o grande segredo hoje. E, na verdade, o que a gente vê, assim, que a mulher, ela, de certa forma, por conta como você falou, dessa montanha-russa que a gente vive, né, de altos e baixos e tudo, a gente se vê em momentos, né, no mesmo dia praticamente, que tá feliz, daqui a pouco a gente já tá triste, enfim, vive tudo isso, e com isso também a gente acaba, muitas das vezes, focando só num ponto e não abrindo o coração para outras questões que precisam ser tratadas, né, e aí isso vai atingindo toda a questão em volta, né, igual quando eu falei que ia vir aqui para trazer você para estar conversando com a gente, abri a caixinha de perguntas lá, né? E uma das perguntas que veio foi em relação à vida sexual da mulher, né? E aí outro tabu para a gente estar conversando com mulheres cristãs, porque quando se fala em vida sexual para mulher cristã, ela já de cara já cria 1000 barreiras, né? E aí entra exatamente quando você estava falando do caso dessa mulher, me veio essa pergunta na cabeça, porque assim, querendo ou não, a gente para tratar com mulheres cristãs sobre vida sexual sempre atrela uma coisa a outra, né? Vem as feridas, vem o emocional, vem a parte espiritual e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, como ginecologista, qual o conselho que você daria hoje para uma mulher que sente todas essas amarras na vida sexual dela para que ela possa realmente abrir o coração para entender o seu lado físico, ao mesmo tempo ser sensível à voz de Deus naquilo que ela está vivendo ali de dificuldade na sua vida sexual, né? Igual nós temos várias situações que a gente pega mulheres para aconselhar no nosso departamento no ministério, que elas muitas das vezes não conseguem ali manter uma vida sexual com o marido bem regrado e tudo mais por conta de feridas que aconteceram na sua infância. Né? Então, em momentos como esse, ela pode chegar para falar com um ginecologista, não fala, como ela trata isso fisicamente, existem ferramentas que mesmo fisicamente ela pode atingir nisso ou não, isso seria um campo somente para o espiritual, como ela consegue separar isso? Porque a gente lida com muito, talvez hoje seja um dos maiores problemas que nós temos no Ministério de Mulheres, é elas entenderem esse contexto da vida sexual, até onde é o limite físico e aonde entra o cuidado, o aconselhamento, o lado espiritual. Olha, você tocou num assunto que é o meu dia a dia de consultório, tá?
as mulheres, elas se preocupam muito com a sexualidade, mas eu vejo que é geracional, tá? A gente já tem que separar algumas coisas aqui, tá? Uhum. Primeiro que nós estamos falando, o seu podcast é um podcast que tem um público voltado para as mulheres que são evangélicas, que são cristãs. Então, a gente tem que estabelecer esse limite, porque pode Sim, ser que as coisas que eu vou falar agora não sejam palatáveis para todas as mulheres que vão ouvir nosso sim, podcast, estão mas dentro dos eu nossos quero, princípios. exatamente, mas eu quero que as pessoas saibam que as coisas que eu estou falando e vou falar aqui a respeito desse assunto, ela é direcionada para esse público específico que tem essa visão. Mas as informações que eu vou passar servem para todos os tipos de mulher. Uhum. É que num primeiro momento pode gerar um certo confronto, mas Sim. isso não significa um desrespeito, mas simplesmente só uma pontuação aqui, porque qualquer pessoa depois que esse podcast estiver no ar vai poder ouvir isso. Eu queria Sim, deixar isso registrado. Apesar de que eu não vou falar nenhum absurdo aqui, tá? claro. Mas ah, me parece muitas vezes que a mulher, ela nasce com medo. É o medo de Uhum. não casar, é o medo de não ter filho, é o medo de não ser respeitada. Muitas vezes o que a gente observa nessa área da sexualidade é que as mulheres, elas acabaram se envolvendo sexualmente com homens pelo medo de não ser aceita na sociedade que ela vive, nos ciclos de amizade que elas frequentam, e elas acabam, de uma certa forma, é, desrespeitando a sua própria intimidade para se colocar numa posição de que ela não vai ser cobrada pela sociedade, tá? E quando eu estou falando pela sociedade, eu não estou falando somente da nossa sociedade em geral, eu estou falando também daquela sociedade que gira em torno das instituições religiosas, que tem a sexualidade, num primeiro momento, como algo pecaminoso. E, na verdade, a sexualidade não tem nada de pecado. A sexualidade, na prática, fora dos princípios bíblicos, do tempo certo, que tem para os crentes e os evangélicos, o pecado por trás disso, porque desrespeita um pilar da nossa fé. Hum. Então, qualquer coisa que desrespeita o pilar da nossa fé vai ser pecado. Só que acontece que você muitas vezes transforma essa sexualidade, tanto da menina quanto do menino, o desejo de curiosidade, as alterações que o corpo sofre no processo de amadurecimento, tanto do menino como da menina, como se isso fosse pecado. E na verdade isso não tem nada de pecado. O que falta muitas vezes é uma boa orientação e uma boa informação. Se você orienta e informa corretamente, você consegue desenvolver uma sexualidade muito boa, tanto para o menino quanto para a menina, independente dele ser crente ou não ser crente. O que acontece é que esse é um tabu que pouco se conversa dentro de casa, fora de casa, e a sociedade ela busca algumas respostas para esse tipo de situação. E muitas vezes as respostas da sociedade não são, vão muito, confrontam muito com aquilo que a palavra fala. E os nossos filhos, principalmente, eles vivem essa guerra todos os dias. Ainda mais hoje com a internet que te proporciona acesso a essas informações que na nossa época não tinha, tá? As mulheres, elas são fruto dessa realidade. Então, você imagina que a mãe não levava a filha no ginecologista, muito mais falar sobre sexualidade com ela. Então, ela Uhum. acabava aprendendo sobre sexualidade numa tirinha de revista, numa conversa de salão de beleza, naquela amiga que era mais espevitadinha e compartilhava algumas realidades ou não, coisas que passavam na cabeça dela, que ela transformava aquilo como sendo uma realidade. E, no fundo, a sexualidade começou a ser muito deturpada. E eu acho que o erro da sexualidade deturpada é que faz principalmente as mulheres sofrerem muito, porque a sexualidade para a mulher, ela tem como que eu posso dizer para você assim? Não é uma importância, mas é ter um valor um pouco diferente para o homem, né? Porque o homem, ele não oscila do ponto de vista hormonal. E com muito respeito, eu brinco muito quando eu vou falar com as minhas pacientes, né? Eu falo assim, porque eu tô lá agora no climatério, na menopausa, eu não quero nem chegar perto do meu marido. E meu marido fica querendo chegar perto de mim toda hora. E às vezes eu até fico quieta e parada para acabar logo com aquilo, porque eu vou poder querer Uhum. dormir. Mas o que acontece é que as oscilações hormonais da mulher não acontecem nos homens. E muitas vezes a mulher não compreende o que está acontecendo com ela. Imagina o homem que não está acontecendo nada vai compreender o que está acontecendo com a Uhum. mulher. E isso é por falta de informação, isso é por falta de uma orientação profissional correta. E aí, quanto mais oscilações hormonais a mulher vai chegando perto do climatério da menopausa, mais distante do marido ela quer ficar. Porque no fundo, ela perdeu um pouco do combustível que faria com que ela despertasse o interesse dela para essa área, o que não acontece com os homens. Então, eu sempre falo com muito respeito, né, que você não vê por aí véia tarada, mas você vê por aí um monte de velho tarado. Verdade, Porque verdade. no fundo, não é que eles são tarados, é que com eles não mudou nada. O que a gente chama de climatéria e menopausa, que acontece nas mulheres, ali Uhum. perto dos 45, 52 anos, com o homem vai acontecer lá perto dos 75 anos de idade. Então, não é que o velho é tarado, é que com ele a Uhum. fábrica de hormônio dele continua normal. Mas a mulher que teve, por questões genéticas dela, a diminuição
da fábrica dela de hormônio. Então, realmente, a parte hormonal para a mulher é uma coisa, assim, muito, muito importante. E sofre muitas oscilações que nos homens não sofre oscilação. Então, o homem, ele é mais estável do ponto de vista hormonal, mas muito mais estável do ponto de vista hormonal do que as mulheres. As mulheres sofrem alterações hormonais a cada ciclo de 7 dias, 8 dias. Então, a mulher está de um jeito quando ela acabou a menstruação dela e ela está de outro jeito completamente quando ela vai descer a menstruação dela. Tanto que muitas vezes eu brinco com minhas pacientes assim, falo assim, olha, quando você for comprar sutiã, compra perto da menstruação, não compra depois da menstruação. Porque perto da menstruação, você vai comprar um número um pouquinho maior e vai conseguir utilizar o sutiã o mês inteiro. Agora, se você comprar depois da menstruação, lá no final do mês você não vai conseguir usar o mesmo sutiã que você comprou, porque a mama da mulher, ela encharca, ela fica mais edemaciada. Mas isso mostra só como oscila os hormônios no dia da mulher, no mês da mulher. E isso, Camila, é muito importante porque não oscila só no mês, oscila na vida da mulher. A mulher, como eu te falei, ela é uma montanha-russa de hormônio. A mulher passa por mudanças hormonais entre os 10 e 16 anos. Depois ela passa por uma oscilação hormonal grande entre os 16 até os seus 34, 35 anos. Dos 35 aos 40, 41 é outra realidade hormonal. Dos 41 até os 49, 50 é outra realidade hormonal. Depois dos 49 até os 60 é outra realidade hormonal. Depois dos 60 é outra realidade hormonal. E o homem? O homem fica lá sentado vendo essa realidade hormonal mudar toda hora e ele tá de boa, porque no fundo ele não passa dessa forma, né? Então, você para pra pensar e você fala assim, então por que a mulher, ela tem muito essa parte da sexualidade dela tocada? Porque ela é fruto dessas oscilações hormonais. E ela acaba se comparando, e é um grande erro, com outras que não estão passando por essas oscilações hormonais. E aí gera uma frustração. E dói aonde? Dói na alma. Então você tem um desdobramento físico com hormônio, gerando um desdobramento emocional. E agora, se você pega uma alma doente, como vai ser a estabilidade dela para ter um bom relacionamento espiritual com Deus? Da onde vem a cobrança? Então, a mulher sofre muito mais nesse aspecto do que o homem. A sexualidade é uma delas, talvez uma das mais importantes. Sim. Porque era tão importante para o homem quanto importante para a mulher. Mas dependendo da fase da vida da mulher, ela tem mais importância ou menos importância. Dependendo do mês, do ciclo reprodutivo dela, da menstruação dela, tem um momento que ela tem mais desejo e tem um momento que ela tem vontade de pegar a panela e acertar na cabeça do cara, entendeu? Tá? Mas esse aspecto da sexualidade é muito importante e sofre muita influência dos hormônios, tá? Então, o caso é sempre a gente estar atento a isso primeiro antes de se autodiagnosticar alguma coisa espiritual na situação. Não tomar bronca do marido e começar a criar fantasmas na nossa cabeça. Inclusive, uma das coisas que a gente comenta muito na casa do Be Amazing, né? É como é que a gente cria na nossa rotina de pensamentos a questão de que a mulher não tem vontade de ter relação sexual. E a gente senta numa mesa de amigas e o papo sempre é esse, né? Como a gente quer fugir dos maridos, né? Quando a gente toca nesse assunto. A maioria das mulheres tem como uma unanimidade, né? Falar, não, tá todo mundo querendo fugir dos maridos. Que, na verdade, virou uma moda a mulher falar que não tá afim, que tá com dor de cabeça, né? E muitas das vezes é um pensamento que começou a ficar sendo reproduzido na nossa cabeça, né? E que vem de gerações por gerações esse tabu. E que, de repente, seja a hora de até como mulheres cristãs a gente começar a mostrar, não, filha, você tem vontade, sim. Começa a olhar, começa a trazer essa vontade à tona, né? Porque até mesmo de demonstrar que a mulher tem um desejo sexual, a gente muitas das vezes foi fechada, né? Olha, eu vou pegar teu gancho e 2 coisas eu vou falar sobre esse assunto. A primeira coisa é aquilo que eu voltei lá na origem. A mulher, às vezes, ela se relaciona com o homem, não porque ela tinha vontade de estar com aquele homem, mas com medo de ficar sozinha. Então, como a mulher vai desenvolver uma boa sexualidade com um parceiro que ela não tem vontade de ficar com ele? Porque ela, desde a origem, não foi tratado corretamente essa sexualidade. Então, quando você vai falar com uma mulher que não tem desejo de se relacionar com o marido dela, a primeira coisa que você tem que perguntar pra ela, a primeira coisa que a gente faz, ela vai no consultório, ela fala assim, doutor, eu vim aqui pra ver se eu tenho algum problema hormonal. É a primeira coisa. Você já sabe pra onde vai a conversa. Aí eu falei, mas por quê? Porque, doutor, eu vou perder meu marido, eu vou perder meu casamento. Geralmente são mulheres acima de 35 anos, que é outra coisa, que é o segundo ponto que eu vou falar com você, tá? Então, eu vim aqui pra saber se eu tenho um problema hormonal. E aí, 2, 3 perguntas, eu já sei muitas vezes que não é só hormonal. Pode ser hormonal, mas não é só hormonal. É relacional. Aí você pergunta, você tá com ele há quanto tempo? Tô com ele há 12 anos. E sempre foi assim? Doutor, sempre foi assim. Então, pera só um pouquinho. Por que agora, depois de 12 anos é hormonal e 12 anos atrás não era hormonal? Então, você entende que o que aproximou esse casal, muitas vezes, não foi o desejo de estar junto com aquela pessoa, mas foi o medo de ficar sozinha. Esse aspecto dói. Eu sei que dói. E eu sei que tem muita gente que vai nos ouvir que vai trazer à memória algumas coisas no passado. Ou então, o primeiro contato sexual daquela mulher não foi prazeroso, porque foi um estupro.
Foi uma moléstia, foi um contato que não foi do jeito que ela queria, do jeito que machucou o desejo do coração dela, porque ela não desenhou isso na vida dela. Então ela vai achar que todo contato sexual vai ser igual ao primeiro que ela teve. Quem que vai cuidar disso? É o médico ginecologista? Ele vai também cuidar um pouco disso. Mas o problema dela tá onde? É só no físico? Ela vai ter um bloqueio hormonal, porque ela não quer estar com aquela pessoa. Então, quando a gente vai falar sobre sexualidade, nós temos que levar em consideração se ela tem desejo de estar com aquele parceiro, se sempre teve, se mudou alguma coisa ou não. Por outro lado, já conversei com muitas mulheres, e olha que eu atendo mulher todo dia, hein, tá? E eu perguntei pra ela assim, você tá casada com o seu marido porque você quer estar casada com ele? Você, doutor, eu amo meu marido. Eu sempre amei o meu marido, eu sempre desejei estar com meu marido. Opa, esse daqui não é um problema relacional. Esse provavelmente é um problema hormonal. Então ali você já começa a fazer uma triagem, vamos dizer, um direcionamento, tá? Aí, isso é só para chamar atenção. Por quê? Porque essa situação, essas duas situações que eu acabei de colocar para você, elas acontecem em qualquer faixa etária. E eu sei mais ou menos qual é a faixa etária dos encontros da Bia Maze. Se você perguntar para as mulheres que frequentam Bia Maze, a maioria delas vão falar essa mesma situação. Eu não quero me aproximar do meu marido. Mas é porque a maioria delas estão acima de 35 anos. É o ciclo hormonal. É o ciclo hormonal. É o ciclo hormonal. Então, acho que dentro de uma conversa de mesa de Bia Maze, eu acho que tem que extrapolar um pouquinho e abrir mais essa conversa. Porque assim, você não quer ficar perto dele porque você se relacionou errado com ele, você escolheu a pessoa errada para estar do seu lado? Ou não, você escolheu a pessoa certa e você realmente está tendo um problema hormonal que é possível corrigir. Porque a coisa mais bonita é quando você corrige o problema hormonal e aquela paixão volta. E para mim, das coisas mais prazerosas que tem é quando eu vejo o marido vindo na consulta com a mulher. E ela tem o prazer de trazer o marido na consulta. Ginecológica. E aí você pergunta, por que você trouxe seu marido? E aí ela fala assim, porque ele queria te agradecer, doutor. Porque você devolveu para ele a mulher que ele tinha. Né? Então ela não tinha um problema relacional. Ela era muito bem resolvida com o parceiro dela. Agora tem muitas mulheres que não são bem resolvidas com os seus parceiros. Então não é o hormônio que tá faltando. Não, você pode dar 300 doses de testosterona para ela que não vai resolver o problema dela. Não vai. Pelo contrário, ela vai ficar acesa para ter tesão para procurar um fã de casa. De alguém que interessa mais para ela do que o marido dela. Exato. Essa que é a verdade. Agora, se você fizer uma mesa de Bia Maze com meninas de 18 anos, 20 anos, 25 anos, elas não vão ter problema de não querer ter desejo sexual com o parceiro dela. Porque elas não estão tendo problema hormonal. Exato. E eu acho que isso tem que ser um pouquinho mais extrapolado, porque é pura verdade. É o que acontece com os adolescentes, acontece com as jovens mulheres, entendeu? E se você chegar para aquelas que já estão na menopausa, meu Deus do céu, aí que elas querem se separar. Elas não querem mais aquele cara lá dentro. Porque elas estão sem hormônio, elas vão ter dor para ter relação sexual, não fez uma terapia hormonal adequada, entendeu? Então, eu acho que esse assunto da sexualidade é um assunto que é muito legal. Eu gosto muito, você percebeu que eu gosto muito dele. A gente vai ter que marcar uma revanche, né? Porque eu vejo que é o que sempre pipoca. Nossa, é maravilhoso poder ajudar, porque o resultado, quando você trata, o resultado é muito bonito. Eu já tratei fora de ser problema hormonal, já tratei casal junto, né? Então, é nesse aspecto que a gente tem que caminhar para discutir esse assunto, tá bom? Não dá para E eu quero marcar, doutor Alexandre, para a gente ter esse tempo nosso aqui, não só para tratar isso para essas já entrando aí já nos seus 35 em diante, mas para que a gente possa trazer esse assunto também para as meninas do Be Free. Sim. Porque, como eu sempre falo, se nós conseguirmos cuidar dessa menina antes dela chegar nesse momento, né? Então, quão melhor vai ser o resultado nisso tudo, né? Então, vamos estar marcando aí pra gente pegar, já vai colocando na cabeça aí para trazer esse assunto para as novinhas também. Com certeza. Para mim é ótimo, eu tenho um em casa. Aí, olha só. E pra gente fechar a menopausada, não tem jeito, né? Mais uma das perguntas para a mulherada da menopausa. É uma fase realmente de desafio total para tudo, né? Tá tudo acabando, ela se sente realmente no final de tudo. Para ela é a hora que ela já não presta mais para nada como mulher, para aquilo que ela foi criada, né? E aí começa questões de tudo quanto é lado, né? Você pega a parte da mente bagunçada, as forças bagunçadas, sexual bagunçada, paciências bagunçada, né? Mistura tudo isso. E chegou pra gente uma pergunta que eu até estava conversando com você no começo, né? Sobre a questão do intestino. O intestino tem alguma coisa a ver com essa mudança toda para a mulher que está entrando na menopausa? Ele piora a situação se ele estiver doente ou não? Ele é um causador de realmente todas essas doenças que a gente vê com hormônio, queda de cabelo e tudo mais, para uma mulher que está na menopausa? Como fica a função do intestino junto com isso tudo? Olha, você resumiu um nicho de paciente que são as mulheres na menopausa, tá? Mas o problema intestinal acontece em qualquer fase da idade da mulher ou do homem, tá? Você tem problemas de disbiose intestinal, que é a mudança do ambiente natural do intestino com as suas bactérias e com os seus fungos, por exemplo, que fazem parte da microbiota natural. Então, que acontece com homem e mulher. Acontece com uma virose, acontece com uma intoxicação alimentar, ou acontece quando a pessoa tem um problema imunológico, tá?
é um problema nutricional, pode acontecer por qualquer motivo, tá? Quando você está falando de uma mulher na menopausa, porque você trouxe o assunto para a mulher na menopausa, nós temos que lembrar quem é o perfil, qual é o perfil da mulher na menopausa, né? Geralmente, não todas, mas geralmente a mulher na menopausa é aquela mulher que carrega outras situações clínicas junto com ela. Geralmente ela tem colesterol muito alto, geralmente ela está pré-diabética, geralmente ela está acima do peso, geralmente ela tem um problema de fibromialgia, geralmente ela está tomando pelo menos um antihipertensivo, um medicamento para tratar o colesterol dela alto, ela está tomando também um remédio para tireoide, ela vai estar tratando junto também remédio para dor, ela vai estar tratando com hormônio, porque ela está sem hormônio. Então, essa paciente é uma paciente complexa, ela não é uma paciente simples. Aí você vem, essa mulher geralmente ela tem um problema alimentar, então ela carrega muito no açúcar, ela carrega muito no carboidrato, faz com que a insulina ela aumente no sangue, a insulina é muito inflamatória. E aí você então tem um cenário que faz com que a mulher não esteja bem. A verdade é essa. E você colocar a culpa em apenas uma situação, você não vai tratar corretamente esse paciente, tá? Você tem que ir resolvendo os problemas dela. Agora, qual é o problema que é comum a todas elas na fase da menopausa? É a ausência de hormônio. Então, hormônio para a mulher é tudo na vida dela. Se você quer reestabelecer a parte metabólica dela, você quer reestabelecer a parte emocional dela, você tem que primeiro reestabelecer a parte hormonal dela. Eu sou um médico que defendo o uso correto da terapia hormonal. Terapia hormonal foi feita para todas as mulheres. O problema é que nem todas as mulheres foram feitas para terapia hormonal. E o princípio de um tratamento hormonal é a segurança do tratamento hormonal. Então, muitas vezes as pessoas não se dão bem no tratamento hormonal porque provavelmente estavam fazendo um tratamento que não foi correto para ela, mas não significa que seja um tratamento ruim para ela. Mas quando você começa a organizar os hormônios da mulher na menopausa, ela melhora. Ela não melhora somente a parte metabólica dela, ela melhora principalmente a parte cognitiva dela, a parte emocional dela. Ela chora menos, ela dorme melhor, ela vai perceber que o cabelo, a pele, a unha dela, que é extremamente importante para a vaidade dela, estão muito melhores. Ela vai ter um ambiente vaginal mais umidificado, então ela não vai ter mais aquela dor da relação sexual que ela reclama quando vai ter a dor da relação sexual. Na verdade, ela acaba tendo tesão, a verdade é essa, porque ela volta os níveis hormonais de estrogênio, principalmente de testosterona, e ela começa a procurar o seu marido novamente. Por isso que eu falo que muitas vezes eu recebo os maridos no consultório na menopausa. Na menopausa. E às vezes eu vou conversar com minhas pacientes e falo, senhora já tá fazendo terapia hormonal faz uns 5 anos. Não tá na hora de parar? Eu falo assim, doutor, pelo amor de Deus, não tira os meus hormônios, porque assim, o hormônio para mim me deu a vida novamente. Então, e quando você está tratando essa parte hormonal, na verdade você está dando para ela uma base de estabilidade. Quando você tem uma base de estabilidade, ela vai ter sucesso na academia que ela faz, ela vai ter sucesso na dieta que ela faz, ela vai conseguir produzir muito mais dentro de casa, como mulher, como gestora do lar, ela vai conseguir produzir muito mais como gestora do negócio dela, porque as mulheres hoje também mudaram o perfil dela. São mulheres empreendedoras, são mulheres de sucesso no seu negócio, nos seus empreendimentos. Elas têm uma habilidade de cuidar tanto fora de casa quanto dentro de casa. E ela tem que cuidar do marido dela, dos filhos dela, ela se preocupa com a roupa, ao mesmo tempo que está estudando para uma prova. Eu falo isso porque eu tenho dentro da minha casa um exemplo disso, né? Eu falo para Carol, que é minha esposa, ela está no 3º ano da faculdade de medicina, mas ao mesmo tempo que ela está estudando para a prova de neuro, ela está preocupada porque a faxineira não limpou corretamente a cozinha que ela tinha pedido para arrumar. Então a cabeça da mulher, ela é uma cabeça muito ampla em capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, diferente um pouquinho do homem, né? O homem ele tem uma condição mais centralizada em atividades, a mulher ela é mais ampla. Mas quando a mulher chega nessa fase que ela não tem hormônio, ela não consegue fazer mais isso. E aí começa a ter uma frustração, ela tem uma frustração emocional, ela tem uma frustração física e ela vai ter uma frustração espiritual. Essa que é a verdade. E aí chega na igreja, chega numa igreja despreparada, com uma equipe despreparada e fala que tudo é espiritual. Na verdade, é espiritual, mas não é só espiritual. Então, aquela igreja que estiver preparada para ajudar esse homem e essa mulher, porque problemas emocionais, espirituais e físicos acontecem com homem e com mulher, se a igreja estiver preparada para direcionar o seu membro e dizer para ele, você está na hora de procurar um médico, você está na hora de procurar um especialista para cuidar das dores emocionais. É uma igreja que vai cuidar integralmente da sua membresia. Quem tiver essa visão de cuidar integralmente dessa membresia vai ter uma igreja de sucesso, a verdade é essa. E com menos dor de cabeça, com certeza. Tá? Então, eu acho que é por aí, em questão de respondendo a sua pergunta do intestino. O intestino para algumas pessoas é o centro, mas não é para todas as pessoas. Mas ele pode sofrer, sim, por quê? Por conta do desequilíbrio entre principalmente dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, tá? O estrogênio, ele é um hormônio que facilita a motilidade intestinal e a absorção dos nutrientes. A progesterona, ela restringe a motilidade intestinal, então a digestão dos alimentos e a absorção dos alimentos fica muito mais lenta. E um intestino lento, um intestino preguiçoso, ele deixa as fezes mais
compactadas. E a pessoa realmente acaba ficando mais enfesada. Ela fica mais brava, ela fica mais chateada, porque ela fica mais intoxicada pela presença daquela fermentação, daquelas fezes lá dentro. E realmente o nosso organismo absorve aquela fermentação e deixa a gente mais irritado mesmo. Então, assim, tem a ver sim com reposição hormonal. Tanto que muitas mulheres que fazem reposição hormonal melhoram o intestino. Mas elas falam assim, doutor, nossa, mas melhorou tudo, até meu intestino melhorou. Assim, até o seu intestino melhorou. Tá? Então, fica atenta, tá? Eu não sei se a gente já deve estar caminhando para encerrar, mas ficar atenta aos sinais das oscilações hormonais. Eu queria deixar isso aqui. Sim, por favor. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Deixar as mulheres, independente da idade. Olha, eu faço reposição hormonal em mulheres com menopausa precoce desde os 32 anos de idade. Menopausa precoce pode acontecer aos 32, 33 anos, tá? Menopausa verdadeira, ela acontece depois dos 40. 41, 42, 43, 49, 50. A mulher brasileira entra na menopausa por volta dos 52 anos, tá? O que diferencia a menopausa de climatério é que na menopausa já não tem mais menstruação. E o climatério começa depois dos 40 e já tem oscilação hormonal com menstruação. Às vezes com muita menstruação, às vezes com pouca menstruação. Mas quando ela fica 1 ano sem menstruar, a gente passa a chamar de menopausa. Então a origem do problema, tanto da menopausa quanto do climatério, é o mesmo. É o ovário da mulher que não produz hormônios corretamente. Na menopausa isso fica muito mais intenso. Agora, essas oscilações hormonais, elas causam sintomas. Quais são os sintomas? Geralmente, as mulheres começam a ter sintomas no padrão menstrual delas. A menstruação, às vezes, ou fica curta demais, ou fica longa demais. Às vezes, diminui o fluxo, às vezes, aumenta o fluxo. Às vezes, vem menstruação fora do tempo. Isso é um dos padrões. Mas quais são os outros? Aquelas ondas de calor desesperada que as mulheres falam, tem um calorzão que tá tendo aqui no meio do meu peito que sobe pra cabeça. Isso a gente chama de fogacho, que é bem típico de menopausa. Mas você tem outros que são mais delicados. Por exemplo, a mudança da pele, a queda do cabelo, a mudança da textura das unhas, né? Você tem fragilidade cognitiva, então assim, a memória mais fraca, a dificuldade de lembrar onde guardou o celular, né? Uma vez, a nossa secretária do lar, nós perguntamos para assim, onde estão os bifes? Onde estão os bifes? E aí eu procurava o bife, não, tá no forno, não, tá no micro-ondas, e fomos ver, tava na despensa. Meu né? Deus. Os bifes estavam fritados na despensa. Então assim, são coisas do dia a dia, né? Você também tem a parte emocional, né? O chororô, que não sabe por que tá chorando. Né? Você tá chorando por quê? O homem pergunta pra mulher, você tá chorando por quê? Assim, por nada. Mas pro homem, ninguém chora por nada, né? Pro homem. Aí você começa assim, eu te fiz alguma coisa? Aí ela fala, não, você não fez nada. Aí você já vai pra segunda fase. Assim, as crianças fizeram alguma coisa? Não, as crianças não fizeram nada. Aí você fala assim, meu Deus. Ah, foi minha mãe que fez alguma coisa? Foi minha irmã que fez alguma coisa? Não, eles não fizeram nada. É um choro que você não controla, né? Na verdade, esse choro é uma expressão da dor da alma. Que alguma coisa não tá bem lá dentro, né? Então você tem essa instabilidade do humor, né? Você não pode ver um cachorrinho sendo atropelado na rua que parece que houve uma catástrofe. E é uma catástrofe, mas é a exacerbação do sentimento que eu quero dizer, né? É desproporcional ao evento que aconteceu. Você também tem a dificuldade do sono. Muitas mulheres têm dificuldade do sono. Porque também tem a ver com as oscilações hormonais. Então poderia ter aqui para você vários outros sintomas, mas esses são os mais comuns, né? Mas assim, o que pega mesmo é a libido, né? Sim. Elas... É o começo de tudo, né? Eu falo para ela quando começa a gritar para elas. Quando né? começa a gritar, porque aí ela começa a gerar um outro medo nela. Qual é o medo dela? Que ela acha que o marido dela vai procurar outra. Né? Então ela começa a trazer instabilidade dentro do próprio lar. Já não é mais uma instabilidade só dela, agora já é uma instabilidade familiar. Então, esse é um problema muito maior do que a falta do dinheiro nessa época. Então era isso. É um pouco da mensagem que eu queria deixar hoje aqui. Muito eu acho bom. que tentamos levar dentro daquilo que era o desejo nesse escopo desse podcast. Então, tá aqui essa mensagem. É isso aí. Bom, estamos indo para o encerramento. Eu tenho certeza que vocês aí vão ter muitas perguntas e comentários para estar fazendo. Então, eu peço para que você participe conosco, deixando o seu comentário aí embaixo, tudo bem descrito, porque logo, logo nós vamos trazer o Dr. Alexandre de volta aqui e a gente vai estar passando todas as suas perguntas para ele. E não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de colocar aí o like aí que você gostou dessa entrevista para que a gente possa estar trazendo esse conteúdo para outras mulheres. A questão não é só a gente saber se você está gostando, não. É que nós queremos que cada vez mais outras mulheres possam ter acesso a esse material. Então, compartilhe, divulgue com as amigas, para que as perguntas delas possam chegar até nós também e cada vez mais a gente possa fazer desse momento um momento realmente útil, surpreendendo a mulher cristã que tá aí, como vocês acabaram de ver nessa conversa aí de quase 1 hora, né, doutora Alexandre? Não vi nem o tempo passar. Nem vimos, né? Mais de 1 hora, né? Quantas tabus, quantos medos, né? Quantas coisas que até pra gente trazer as perguntas muitas das vezes difíceis, porque a gente fica com dedos, né, pra tocar. E a gente quer cada vez mais e mais profundo nesse assunto. Então eu quero te pedir sim, interaja conosco nesse podcast, coloque suas perguntas aqui, porque o doutor vai voltar e a gente vai estar aí cada vez mais trazendo esse assunto tão delicado pra vida da mulher e que a gente sabe que é o coração, né, doutor? Quando a mulher tá com a sua alma ferida, né, a sua vida emocional abatida, e ainda por cima com toda essa questão hormonal junto, o bicho pega, né? Olha, a gente sempre ouve... A coisa fica complicada. Camila, a gente sempre ouve que o homem é o cabeça da família, né?
E do ponto de vista de estrutura da fé cristã, sim, não Sim. podemos negar isso, né? Mas aquela verdade absoluta que a mulher é o pescoço e vira a cabeça para o lado que quer, é a pura verdade. Agora, você imagina um pescoço é, instável, como que fica a cabeça? É E difícil, como fica o corpo, né? é Então, complicado. ter uma mulher emocionalmente estável, fisicamente estável, espiritualmente estável, faz toda a diferença para o corpo inteiro, tá? Então, fica aí. Camila já falou que vai me chamar de novo, Com então certeza, tenho com certeza que teremos boas certeza. perguntas. Gente, eu preciso de like aí, porque para saber que eu fui bem, tá bom? Isso Muito aí. obrigado pelo convite, parabéns pelo Agradeço ministério. Eu sou demais. apaixonado, minha esposa sabe, ela faz parte desse ministério, mas eu sou apaixonado por esse ministério, porque eu acredito muito na importância desse ministério para dentro das casas. Eu gosto muito de falar para mulheres, mas eu também gosto muito de falar para homens, tá? Porque os homens também têm as suas formações como pessoa tocadas e machucadas por uma sociedade que Uhum, muitas vezes impõe objetivos e limites que também machucam os homens. Então, uma mulher saudável dentro de casa vai ser um lar com saudável também, com certeza. certeza. Com certeza. Obrigada, doutor Alexandre. Com certeza foi muito proveitoso. Eu aprendi muito. Vai ter volta sim, se Deus quiser. E obrigado pela parceria. Não só, como eu falei no começo, o doutor Alexandre não é só parceiro, como ele falou, do Be Amazing, mas ele faz parte aí do nosso quadro de médicos, cuidando dos nossos missionários que estão Sim, no campo, né? Eu mesmo, quando estava lá em Guiné-Bissau, passei mal, foi pro doutor Alexandre que eu liguei para ele socorrer, né? Então é um parceirão nosso aí, cuidando realmente dos nossos missionários, e não só dos nossos missionários, né? Tem uma frente ativa sim. do trabalho dele como médico, cuidando de várias agências missionárias por todo o Brasil e fora do Brasil também, né? E que o Senhor possa continuar derramando essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua família tão querida. E logo, logo estamos de volta aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Não deixe de participar aí com as suas perguntas e nós nos vemos no próximo Amazing Cash.